Queridas, querides, queridos, eu sou Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Os Gigantes. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Os Gigantes foi escrita pelo Lauro César Muniz em 1979 e é indiscutivelmente uma das obras mais polêmicas da nossa teledramaturgia. O primeiro e último capítulos foram disponibilizados no Globoplay, do projeto Fragmentos. E sim, é uma novela densa, é uma novela pesada, mas sinceramente eu achei Coração Alado bem mais pesada. Só que a trama de Coração Alado era plena de subtextos e significados. Vocês sabem, nos últimos vídeos eu tenho procurado fazer pequenos exercícios de semiótica, com breves análises de texto, subtexto e contexto de cada novela. No caso de Os Gigantes, eu admito que eu não sei nem por onde começar. O que me frustra porque eu sou um grande admirador da obra do Lauro. Particularmente, eu coloco Roda de Fogo e O Salvador da Pátria acima de Roque Santeiro e Vale Tudo. Só que Os Gigantes não é que seja uma novela mal compreendida. É uma novela, para mim, incompreensível. A protagonista é a Paloma, personagem da Dina Sfati. Ela é uma jornalista que trabalha em Roma, então ela volta para Pilar, a sua pequena cidade natal no estado do Rio de Janeiro, que vive à base da agropecuária. Ela volta porque o seu irmão gêmeo Fred está com câncer no cérebro, está em estágio terminal. Então a Paloma recebe uma fita cassete na qual o Fred pede a ela que desligue as máquinas que o mantêm vivo. Ele não aguenta mais, ele quer morrer. A Paloma hesita, considera, vai até o irmão no hospital, desliga as máquinas, o Fred morre, então ela religa as máquinas. Ela matou o irmão, a pedido dele, o conhecido ato da eutanásia, mas ela esconde de todo mundo que fez isso. Quando a esposa do Fred, a Veridiana, papel da Suzana Vieira, descobre que o marido morreu, ela tem uma crise nervosa e perde o bebê que esperava. Isso faz com que a Paloma se sinta culpada pelo que fez. Então a Paloma decide ficar em Pilar para gerir a fazenda da família, a Fazenda Fênix, que o irmão Fred geria, e decide também ter um filho, para garantir a continuidade do seu sangue, da sua família. A Paloma então volta a se envolver com dois amigos de infância que passaram a vida inteira amando-a e esperando a sua volta. São Fernando e o Chico, respectivamente interpretados por Tarcísio Meira e Francisco Coco. O Fernando e o Chico possuem fazendas leiteiras e eles são atropelados pela chegada de uma usina de leite estrangeira, a Welkson. Inclusive temos um executivo da usina, o Novak, papel do Perry Salles, que ordena várias sabotagens nas fazendas locais para obrigar os donos a venderem suas terras para essa usina estrangeira. E quem se alia aos executivos da Welkson são a Veridiana e o pai dela, o Amadeu Rossi, papel do Castro Gonzaga, que é o prefeito da cidade de Pilar. Pai e filha querem tomar posse da Fazenda Fênix, o primeiro por ganância e a segunda por vingança. Tanto que quando a Veridiana descobre a fita que o Fred deixou para Paloma, ela conclui que a Paloma cometeu eutanásia e move um processo contra ela, um processo de assassinato. E por que essa novela se chama Os Gigantes? A princípio, os gigantes são as multinacionais que invadem o nosso mercado e quebram os produtores nacionais. A novela é claramente a favor dos produtores nacionais e mostra os estrangeiros como vilões. Inclusive, o Lauro César Muniz batizou originalmente a usina estrangeira como Eltsen. Eltsen, lê ao contrário. Nestlé, que era uma grande patrocinadora da TV Globo e da novela. Só que no site Memória Globo e no acervo do jornal o Globo, onde eu li o resumo de todos os capítulos, a empresa estrangeira aparece batizada de Welkson. Então já temos uma grande polêmica aí. Eles estavam criticando o patrocinador que dava dinheiro para a novela existir, e com esse título ficava claro que a direção da TV Globo sabia muito bem o peso que o assunto ia ter na trama. A bem da verdade, o Lauro César Muniz deu uma entrevista na época da estreia para o jornal o Globo, dizendo que o título Os Gigantes podia se referir não apenas às multinacionais, mas também aos três astros que protagonizavam a novela, Tarcísio Meira, Dina Sfati e Francisco Coco, Os Gigantes, e também a manifestações do comportamento humano, como o medo, o ódio, o amor e o dever.
Os Quatro Gigantes da Alma, de acordo com o célebre sociólogo e psicólogo Emílio Mirey Lopes. O Boni, inclusive, deu esse livro do Mirey Lopes para o Lauro, e as chamadas da novela obedecem a esse conceito. E aí nos perguntamos, uma novela sobre eutanásia estreando no mesmo mês da promulgação da Lei da Anistia, lei que permitiu o retorno de exilados políticos ao país, um momento em que o Brasil pulsava tanta energia de vida, tanta esperança. De cara, era o momento errado para esse tipo de história. Aparentemente, havia o desejo de se problematizar a questão da eutanásia, se ela deve ou não deve ser considerada crime. Mas a eutanásia nunca esteve na agenda pública como uma polêmica que merecesse debate, como, por exemplo, o aborto. Se você faz hoje uma novela onde a protagonista faz um aborto e aí o pai da criança descobre e manda prender essa mulher, a gente tem um sucesso garantido, porque essa é uma polêmica muito próxima da vida da maior parte das pessoas e todo mundo tem uma opinião forte a esse respeito. Aliás, eu não sei como essa novela ainda não foi feita. Fica a dica para os meus colegas que ainda estão na TV Globo. Agora, eutanásia, gente... do ponto de vista religioso, médico, ético, moral, legal, eutanásia é homicídio. Homicídio piedoso, homicídio por compaixão, mas é homicídio. Ponto. Nem sei se temos algum debate aqui. Na Suíça, por exemplo, a partir de 1940 foi legalizada uma forma de eutanásia na qual é a própria pessoa consciente que injeta em si mesma o componente letal que vai levá-la a óbito. Então, o único debate possível aqui seria individualizando a questão. A Paloma deve ou não deve ser condenada? Afinal, ela matou o irmão por amor, para que ele parasse de sofrer. Só que para esse debate começar a existir, era fundamental que a gente gostasse da Paloma. Só que a Paloma era uma protagonista detestável. Vejam bem, nenhum problema em uma história ter um protagonista detestável. Só que a Paloma nos foi vendida como uma super-heroína. Uma mulher acima das convenções e dos moralismos, uma mulher livre de amarras, de tabus. Só que na prática o que a gente viu foi uma mulher patologicamente egoísta, impulsiva, inconsequente, incapaz de refletir antes de agir e indiferente à dor que seus atos causavam nas pessoas ao redor. O tal espírito livre da Paloma resultava em uma pessoa profundamente arrogante e que enxergava do alto da sua superioridade os demais seres humanos ali como formiguinhas. E era essa mulher que a gente tinha que admirar? A certa altura, a Veridiana questiona a Paloma. Que grande amor, que ligação profunda é essa que você diz ter com seu irmão gêmeo, com as terras da sua família, com o Fernando, com o Chico, se você foi para Roma sem nunca olhar para trás? É um questionamento que faz todo sentido. E quando a vilã da novela tem razão, temos um problema na narrativa. Todas as decisões que a Paloma toma na novela soam como grandes caprichos. Por exemplo, o seu desejo súbito de ter um filho. Filho que, segundo ela, seria espiritualmente o filho do Fred que não nasceu. Filho que a Veridiana perdeu por culpa do ato impensado da própria Paloma. Então, é um desejo de cara neurótico pela sua própria natureza. Não bastasse isso, a Paloma meio que promove um leilão para decidir quem seria o melhor pai para o seu filho, o Fernando ou o Chico. Os dois rastejam pelo amor da Paloma, se sujeitam incondicionalmente a todas as regras impostas por ela. Ver Tarcísio Meira e Francisco Coco, os dois maiores arquétipos da masculinidade brasileira, daquele exercício de masoquismo, era constrangedor. E não, isso não era uma vitória do feminismo, porque nós também tínhamos a Vânia, papel da Joana Fon, uma mulher muito religiosa que era esposa do Fernando e era capaz de tudo, de todas as humilhações para que o marido não a deixasse. E tínhamos a Helena, papel da Vera Fischer, uma professora de inglês que era namorada do Chico e que também se prestava a qualquer coisa para que o namorado não a deixasse. Todos rastejavam por amor e no topo da colina estava a Paloma, que não amava ninguém e desprezava todo esse sentimentalismo.
A certa altura, a Paloma faz uma opção racional pelo Chico, os dois se casam, o bebê não vem, então ela e o Chico fazem exames, fica constatado que o Chico é praticamente estéril. Então a Paloma fica furiosa. Como assim? E aí ela joga na cara dele. Se eu soubesse antes, eu não teria me casado com você. E o Chico abaixa a cabeça. Por algum estranho motivo, todos os personagens aceitam tudo que a Paloma diz e faz, com exceção da Veridiana, que é sempre tratada pela novela como vilã. Nesse momento, a Paloma vai atrás do Fernando e fica sugerido, apenas sugerido, que eles transaram. Capítulos depois, Paloma aparece grávida. O Chico, oi? E a Paloma, não, o filho é seu. Claro que o filho é seu, pode refazer esses exames aí. O Chico, sempre muito obediente, refaz os exames, então ele pega o resultado, vê o resultado, ele fica andando pela rua, assim, pensativo. Então ele chega em casa e diz, é isso aí, o filho é meu. E o público nunca fica sabendo qual é o resultado desse novo exame. Importante, ainda tem a Renata, papel da Lídia Brondi, que é uma jovem veterinária que se apaixona pelo Fernando. E a Paloma não só dá toda a força para a Renata ficar com o Fernando, como ela própria também se fascina pela garota e diz que a ama, e diz que a Renata é ela no passado. Fica nítida uma atração da Paloma pela Renata. E aí a coisa pegou fogo, uma protagonista bissexual. Se nem hoje a gente tem isso em novela, imagina em 79. A mídia que cobria a televisão passou meses só falando disso e a censura, claro, mandou acabar com aquela história rapidinho. Seria algo notável, mas na verdade era apenas a expressão de um velho vício dos nossos pensadores que se diziam progressistas, de associar a homossexualidade, ou no caso aqui a bissexualidade, a pessoas fora dos padrões, acima das convenções, desviantes, para dizer a palavra exata, anormais. No final, a Paloma, grávida de 9 meses, vai a julgamento e ela admite com todas as letras que matou o irmão sim, matou por amor. E aí ela entra em trabalho de parto. Nasce o menino, obviamente batizado como Fred, e a Paloma diz que não vai suportar ser julgada novamente, aquele promotor horrível, aquele júri horrível. Ela só quer paz. Paloma sempre muito superior a essa gentinha tacanha que acha que pode julgá-la. Então ela decide sair de cena em grande estilo, imitando a morte de seu pai, que pilotava um avião, o combustível acabou em pleno ar e aí o avião caiu. Pum. A Paloma pega então o monomotor da sua fazenda, Fazenda Fênix. Fênix, vocês sabem, é aquele pássaro da mitologia grega que quando morria ele entrava em autocombustão para depois renascer das próprias cinzas. Claro que a Paloma super se identifica com a ave mitológica, então ela pega o avião e fica sobrevoando a cidade, enquanto todos em solo ficam na expectativa do que vai acontecer e leem as cartas de despedida que a Paloma deixou. Vocês veem que até a própria morte a Paloma transforma em um espetáculo. Um espetáculo que deixa claro, eu não vou me sujeitar a vocês, às suas leizinhas e regrinhas. Eu decido a minha vida e como ela termina. Eu aqui em cima, vocês aí embaixo. Então ela voa até o combustível acabar e aí o avião cai e pum. Importante, nas cartas, a Paloma, magnânima, determina o destino de cada um. Você, Fernando, tem que ficar com a Renata. Você, Chico, tem que ficar com a Helena. O meu filho tem que ficar com a Veridiana, porque ela perdeu o filho dela por minha culpa. E todos obedecem às determinações da Paloma sem nenhum questionamento ou hesitação. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe uma lenda urbana que diz que a Maria Adelaide Amaral, que foi colaboradora do Lauro no texto da novela, foi a responsável pelo texto do último capítulo, já que o Lauro havia sido demitido da TV Globo. Isso não é verdade. Quem escreveu o último capítulo de Os Gigantes foi o Walter Jorge Durst.
Inclusive, eu perguntei para Adelaide como foi a experiência dela nos Gigantes, o que ela achava da novela. Adelaide me contou que ela não se lembra de nada da novela. Zero. O que ela se lembra é que ela passava os dias trabalhando na Editora Abril, então à noite ela ia para a casa do Lauro, eles atravessavam a madrugada escrevendo, ela voltava para casa, tomava banho, dormia 2 horas e voltava para a Editora Abril. Então o que ela se lembra é que ela quase morreu e ela não queria nunca mais pensar em fazer televisão. Ainda bem que esse desejo não se realizou. Mas olha, gente, é muito mais comum do que vocês pensam a gente se esquecer daquilo que escreve. Porque no nosso caso, não existe memória afetiva. Quem tem memória afetiva é quem está assistindo. No nosso caso, o que existe é a pressão da indústria. Então, na última cena, o Fernando e o Chico trocam um aperto de mãos e eles olham para o campo da Fazenda Fênix e eles veem a imagem da Paloma criança. Uma criança que aparece por ali correndo, sorrindo, abrindo os braços como se quisesse voar. Paloma, que em espanhol significa pomba, a ave que simboliza paz, pureza e liberdade. Tudo ao som da canção Força Estranha, de Caetano Veloso, que retrata as impressões e vivências que fortalecem o impulso vital de cada pessoa em sua trajetória. Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os pés no riacho e acho que nunca tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Força Estranha, que fez grande sucesso com Roberto Carlos, está aqui na voz da Gal Costa. É uma música que descreve não a Paloma que nós vimos, mas a Paloma idealizada pelo autor, a Paloma que o autor nos prometeu. Essa mesma Paloma idealizada nós vemos na abertura, com a Dina Sfati fazendo uma coreografia meio Pina Bausch, como se ela quisesse voar, uma expressão profunda. Suas imagens são alternadas com a imagem de uma pomba, Paloma, pomba, e ouvimos ao fundo a canção Horizonte Aberto, composta para a novela por Guto Graçamelo, Paulo Sérgio Vale e Sérgio Mendes, e gravada por Sérgio Mendes com Gracinha Leporassi no vocal e Márcio Montarroios no trompete. Um pássaro que voa à procura de um caminho, cortando o céu para ser feliz. Não vou fugir do rumo. Eu tenho um horizonte aberto em minha vida. Me iluminar, eliminar o medo. E se afinal é esse o meu destino, que seja assim até o fim. Curiosamente, essa é a versão que nós ouvimos no LP da novela, mas que é diferente do que se ouve na abertura e no disco do Sérgio Mendes. Então, quem quer ter a música que se ouve na abertura tem que comprar o disco do Sérgio Mendes, Horizonte Aberto. Ah, e por que isso aconteceu? Provavelmente o disco ficou pronto antes da novela estrear e aí eles decidiram mudar a letra. E temos ainda como tema da Paloma a canção Meu Nome é Noite Vadia, de Altair Veloso, gravada por Vanusa. Às vezes sou tão serena como é serena a brisa do outono, e às vezes fico enlouquecida, feito um vendaval. Eu sou a vida que ainda duvida que a sorte existe, ou uma pedra de sal que se perdeu do mar. Sou um dos filhos de Eva, nasci depois do paraíso. Sou como a lágrima e não sei chorar. Podemos ver por essas músicas que a intenção inicial do autor era fazer da Paloma uma espécie de farol que lançaria sobre os demais personagens uma luz de sabedoria e liberdade que proporia uma nova forma de se viver, amando sem possuir, realizando seus desejos e vontades, vivendo sem se preocupar com julgamentos. O triste, porém, é que na prática a Paloma realizou seus desejos e vontades manipulando as pessoas indiferente à dor que causava. O que era para ser força foi visto como insensibilidade e egoísmo. E como suas decisões eram sempre impulsivas, o que poderia ser fruto de um desejo profundo parecia apenas ser capricho. Até mesmo a eutanásia cometida no início e o seu voo de Ícaro no último capítulo
Voo que ela decide ter logo após dar à luz ao filho que ela passou a novela inteira querendo ter. A impressão que fica é a de que a Paloma, se ela tivesse pensado duas vezes, ela não teria feito nem uma coisa nem outra. O que anula qualquer possibilidade de grandeza em seus atos. O que era para ser desejo de liberdade foi apenas a expressão de um narcisismo patológico. E o mais estranho era que personagens positivos, como o Fernando e o Chico, amavam a Paloma incondicionalmente, como se ela fosse, de fato, um ser moralmente superior. Então, diante disso, eu jogo a toalha. Não sei o que o Lauro quis dizer com essa novela. Acho, inclusive, que é o caso de alguém entrevistá-lo. Lauro, conta pra gente, o que você quis dizer com essa novela Os Gigantes? Porque assim, se a Paloma é uma personagem digna de qualquer tipo de admiração, eu não sei mais o que eu vim fazer nesse planeta. Vamos falar de coisa boa? A trilha nacional, que traz na capa esse belo trabalho de arte, ó, O Gigante sobre a Terra, vendeu 134 mil cópias. É uma bela seleção de MPB. Seleção feita por Guto Graçamelo, Arnaldo Schneider, João Melo e Ezequiel Neves. Gostoso Veneno é um samba da Alcione que fez muito sucesso. Esse amor me envenena. Composição de Wilson Moreira e Ney Lopes, dupla fundamental da chamada música preta brasileira. Na novela, Gostoso Veneno foi o tema do Seu Antônio, papel do Mário Lago. Ele era o pai do Fernando, um velho fazendeiro sempre apaixonado pelas mulheres pretas que trabalhavam na fazenda. E ele sempre se definia, como sangue português, sangue quente. E o tema dele era essa música, de Wilson Moreira e Ney Lopes. Problemático, né, gente? Próximo samba, Tô Voltando, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, que celebrava a lei da anistia e o retorno ao país dos exilados políticos. Põe meia dúzia de Brahma pra gelar e muda a roupa de cama que eu tô voltando. Essa música fez muito sucesso com a Simone e está aqui no registro do conjunto vocal Viva Voz. Não faço ideia de o que essa música está fazendo nessa trilha. Ela é o oposto da novela, Ela celebra a vida, a esperança, o renascimento. Estranho. Super-Homem, a canção, foi composta e gravada pelo Gilberto Gil por causa do filme estrelado pelo Christopher Reeve. O Gil ficou comovido com o filme do Super-Homem e fez essa música. Bonitinho isso, né, gente? Na música, o eu lírico analisa com candura a fragilidade da condição masculina. E temos que concordar que nessa novela a condição masculina, tema do Chico. Quem sabe o Super-Homem venha nos restituir a glória, mudando o curso da história por causa da mulher. Sob Medida é um bolerão que o Chico Buarque compôs para a trilha do filme A República dos Assassinos. Ela já havia aparecido na novela Dinheiro Vivo, da TV Tupi, com a Fafá de Belém, e aqui ela aparece na gravação da Simone. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome e sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida pros carinhos teus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. É o tema da Selma, papel da Cleide Blota. Ela é a mãe da Renata, uma ex-prostituta, mulher muito despachada, que se envolve com o delegado da cidade de Pilar, o Vitor, papel de Jonas Mello. Essa história fez muito sucesso, foi a principal trama cômica da novela. Outubro foi gravada pelo Milton Nascimento em 1967 para o seu primeiro disco. É uma canção pungente, sofrida, irmã de travessia, de certa forma. Eu acho, e aqui é só um chute meu, tá, gente? Eu acho que essa música foi o tema da Viridiana, que afinal sofreu muito quando o marido morreu. Trocando em Miúdos é uma canção de Chico Buarque e Francis Raime que já havia aparecido na novela O Astro. Aqui na voz de Emílio Santiago, que interpreta a canção como um sambinha gracioso. A letra narra as miudezas de um fim de relação, Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu.
Aceite a ajuda do seu novo amor para o aluguel. Novamente um chute meu. Eu acho que essa música era o tema da Helena, que vivia tomando fora do Chico e ela sempre ali implorando por uma nova chance. Horizonte Aberto, tema de abertura. Força Estranha com a Gal Costa, já comentamos. Passageiro, canção de Roberto Riberti, um tanto sombria ao associar amor a perigo e morte. Tudo a ver com o clima da novela. Tanto que o Riberti mandou um disco seu para o autor, o Lauro César Muniz, e foi aí que a música entrou. Foi o tema do Fernando. Jardim da Solidão, belíssimo samba de fossa de Monarco, aqui na gravação da Clara Nunes. É possível que essa música tenha sido o tema do Jaime, papel do Rofran Fernandes. Ele era o gerente da única agência bancária da cidade de Pilar e ele ainda sofria pelo abandono da esposa Marli, papel da Lígia Rinelli. Temos a icônica canção de Roberto e Erasmo Carlos, Café da Manhã. Amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Foi uma sensação o Roberto Carlos cantando uma música de conteúdo tão, digamos, explícito. Nesse LP, a música está na gravação do italiano Sérgio Endrigo, que era um grande amigo do Roberto. Aqui nós temos uma curiosidade. O Sérgio Endrigo estava no Brasil para divulgar o seu álbum Exclusivamente Brasil, que ele tinha gravado com artistas brasileiros. E ele foi convidado para participar de Os Gigantes como ator. Ele seria o príncipe Renato de Lorenzo, um antigo namorado da Paloma na Itália, que vinha para o Brasil atrás dela, enchendo o Fernando e o Chico de ciúmes. Muito provavelmente é por isso que essa música está aqui. Pena que no final Sérgio Endrigo não pôde fazer a novela e quem interpretou o príncipe foi o também italiano Arduino Colasanti, galã do nosso cinema novo. Meu Nome é Noite Vadia, composição de Altair Veloso, que disse em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que quem levou a música para a novela foi o Augusto César Vanucci, que na época era marido da Vanusa. Daí gostaram e incluíram a música em Os Gigantes porque acharam que ela tinha tudo a ver com a Paloma. Temos ainda Lili, uma doce cantiga instrumental feita pelo grande Chico Batera para as cenas da infância da Paloma, com o Fernando, com o Chico, com o irmão gêmeo Fred. E por fim, o dramático samba-canção Passional, de Fátima Guedes, que narra o fim de uma relação com uma fúria desdenhosa parecida com a de Trocando em Miúdos. Era o tema da Vânia, que, como sabemos, vai lutar para que o marido Fernando não a abandone. Bora pro disco internacional? Olha só, aqui na capa nós temos a pomba que aparece na abertura. Pomba, Paloma. Curioso que o logotipo da novela, olha só, aparece apenas aqui na contracapa. Aqui na capa não. Foram 505 mil cópias vendidas. Pouco para uma trilha internacional de novela das 8. Mas Os Gigantes não era exatamente um sucesso e saiu do ar antes do previsto, o que pode ter colaborado para a vendagem reduzida da sua trilha. Mas é um disco com belíssimas canções, a começar por I Just Fall in Love Again, com a Anne Murray. Essa música já tinha sido gravada pela Dusty Springfield e pelos Carpenters. Essa foi a versão mais bem-sucedida da canção. Eu amo. She Believes in Me foi um grande sucesso do ator e cantor de pop e country Kenny Rogers. Essa música, inclusive, vai voltar na novela O Homem Proibido, em outra gravação. Still, canção do Lionel Richie, que então era vocalista dos Commodores. Essa música, em minha opinião, é a mais bonita dos Commodores. Chegou ao topo da parada nos Estados Unidos e na novela ela toca no último capítulo, numa versão incidental, para vários personagens, mas ela fica mais tempo sobre o Chico e a Helena. Então eu suponho que tenha sido o tema deles. É uma canção tristíssima. 500 vezes eu ouvi, 500 vezes eu chorei. Porque a instrumentação dela é mais do que uma simples música de fossa. É uma despedida que sangra. É como se fosse o funeral da pessoa amada. De longe, é a música que mais tem a ver com a novela, com o clima da novela. Se Os Gigantes só pudesse ter uma música em sua trilha, Still.
Outros temas românticos são I'll Never Love This Way Again, Eu Nunca Amarei Assim Novamente, Big Hit da Dionne Warwick, possivelmente tema da Vânia, Nous, linda chanson do cantor pop francês Hervé Villard, L'Ultima Neve de Primavera, canção instrumental que Franco Michalidze compôs e gravou para a trilha do melodramático filme italiano homônimo de 1973. Na novela, essa música foi o tema do Fernando. E temos Paloma, canção do produtor Antônio Paladino, gravada por Hélio Costa Manso e sua esposa Vivian, que era então integrante do conjunto brasileiro de disco music Harmony Cats. Como na época a Vivian tinha muitos compromissos com a banda e o Hélio era o diretor artístico da gravadora RGE, a música era dublada nos programas de TV por duas moças e um rapaz que se apresentavam como Conjunto Sunday, aquele mesmo que havia feito sucesso em 1970 com a música I'm Gonna Get Married, da trilha da novela Superplá. Paloma foi obviamente criada para a personagem da Dina Sfati e fez muito sucesso nas rádios brasileiras no período. Embora a música, que era de um romantismo muito pueril, nada tivesse a ver com a personagem. Outro tema da Paloma era Rise, jazz funk do trompetista Herbie Alpert, que venceu o Grammy de melhor performance pop instrumental e atingiu o topo das paradas nos Estados Unidos ao ilustrar uma cena de abuso sexual na soap opera General Hospital. A cena inclusive está aqui no YouTube. O rapaz abusa da moça numa pista de dança enquanto a música toca e a câmera fica passeando pelas luzes da pista. O que aconteceu? O público passou a torcer para a moça aceitar o amor do rapaz. E eles acabaram se tornando um dos casais mais fofos dessa novela, que estreou em 1963 e está no ar até hoje. E o LP também tem rock e disco music, indo na contramão da novela pesadona apresentada. Temos Sultans of Swing, uma das músicas mais conhecidas da banda britânica Dire Straits, famosa pela sua sonoridade leve e baseada nas convenções do rock clássico. O tema da Renata é Love Takes Time, da banda de rock Orleans, que também vai aparecer na trilha da novela Cara a Cara, da TV Bandeirantes. E o tema da mãe da Renata, a Selma, é Magic Lady, samba jazz de Sérgio Mendes. E quem respondia pela disco music aqui era a banda Chic, com o grande sucesso Good Times. Bem irônico a trilha dessa novela abrir com uma música chamada Good Times. Temos a cantora de R&B Carrie Lucas com a sensualzinha Dance With You e o trio Destination com a também obsceninha Put It Where You Want It. E essa é a bela trilha dessa novela que... Então vamos lá. O que foi, em essência, Os Gigantes? A história de uma mulher que voltou de Roma porque o irmão estava desenganado. Ela mata o irmão. Por piedade, amor, compaixão, whatever. Ela mata o irmão e decide ter um filho para garantir a continuidade do sangue da família. Então ela atormenta todo mundo, confunde todo mundo, manipula todo mundo, tem o filho, sem que jamais saibamos de fato quem é o pai, e logo após ela dar à luz, ela se mata num espetáculo pirotécnico porque não estou aqui para ser julgada por essa gentinha. Então, que mensagem a gente pode... Que conclusão a gente chega diante dessa história? E não adianta vir com esse papinho de Fênix, porque já está claro que a Paloma era uma personagem destituída de qualquer grandeza. Eu acho que a lição que fica é a seguinte. Se uma mulher se aproximar de você e disser: "Oi, tudo bem, eu sou a favor da eutanásia e quero ter um filho", corrão! Mas e você? Curtiu a novela? Mas os discos eram bons, vai. Essas músicas que eu não me lembro de quem era o tema, se você se lembrar, divide aqui com a gente nos comentários. E se você entendeu o que o autor pretendia dizer, ou tem uma visão particular a respeito da novela, divide com a gente aqui nos comentários também. Um beijão!